Tem semanas que nós estamos falando sobre tempestade, parece que eu estou chamando chuva aqui, né? Está acontecendo com esse irmão. E hoje eu quero dividir com vocês um texto para completar esta mensagem, que fala sobre exatamente isso. Na primeira semana nós falamos sobre tempestade na vida, e ela surge quando ventos contrários nos sobrevêm. Estava lá em Marcos capítulo 8. E o Senhor no monte, ao orar e ao observar a nossa luta, a nossa persistência, e aquilo mexeu e falou sobre nós termos esperança neste mundo. Depois nós fomos para o capítulo 4 de Marcos, quando nós falamos da vida, que é Jesus, na tempestade. E assim é o crente. Muitas vezes enfrentamos temporais, trovoadas, com Jesus ao nosso lado. E entramos em pânico, e ali era fé no meio da tempestade, do temporal. Precisamos ter fé. E hoje eu quero terminar falando sobre uma tempestade vivida. O que vem a ser isso? Muitas vezes passamos tribulações, adversidades, lutas na vida, assim como os discípulos enfrentaram essas tempestades. E depois desta descarga emocional, desse estresse de vida, a gente cansa. Alguns se decepcionam com Deus, outros desanimam na caminhada cristã. Outros querem sossego, outros vão dizer simplesmente que desisto, fiz o que eu pude, caminhei até onde deu. Agora, vou voltar ao meu velho canto. Abra comigo em João, o Evangelho de João, capítulo 21. Podemos ler assim? Evangelho de João, capítulo 21. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades. Manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná de Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhes eles: também nós vamos contigo. E foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhes: não. E ele lhes disse: lançai a rede do lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco porque não estavam distantes da terra, senão uns quase 200 côvados, levando então a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei, pois, dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede da terra, cheia de 153 grandes peixes, sendo tantos que não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu, sabendo que era o Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra, abrindo os nossos corações para que a semente venha cair em terreno produtivo. O personagem principal deste texto,
O foco principal é Pedro. Estão lá os outros discípulos e aparece Jesus no final. Mas aqui o drama gira em torno de Pedro. Agora a tempestade no mar não estava vindo da natureza em si. A tempestade estava no coração dos discípulos. A tempestade estava dentro de suas cabeças, das suas ideias, da sua compreensão. Havia um conflito de... E agora? E agora? Experimentamos de tudo. Vimos o Senhor, vimos milagres, ouvimos ensinamentos profundos que jamais homem algum poderia pronunciar com tanta autoridade. E o Senhor foi morto quando achávamos que estava tudo perdido. O que acontece? Ele aparece. O Senhor venceu a morte, ressurgiu de maneira inesperada e súbita no nosso meio e depois voltou e sumiu de novo. E agora? Terminou toda a história? Há um grupo britânico dos anos 60 que fez muito sucesso e um dos seus líderes, quando o conjunto se desmanchou, disse: o sonho acabou. Lembram quem foi? John Lennon, né? O sonho acabou. Essa frase talvez poderia caber bem na boca de Pedro. Irmãos, o sonho acabou. Achávamos que era o Messias, de fato ele surgiu, apareceu, mas quem sabe não voltará mais. Ou se decepcionou com a gente. Ou outros traumas da vida. Pedro deve ter dito: o sonho acabou. Vamos voltar à velha vida, vamos ficar no nosso canto. Eu vou pescar. Eu também vou. Percebam que nesse texto, aparentemente são 7 dos discípulos de Jesus. E os outros 5? E os outros? Ou os outros 4, né? Porque um a gente sabe que fim teve, né? E os demais? Perceba que a igreja, quando se reúne para o Senhor, nem sempre está completa. Sempre tem um irmão que está viajando, outro que não pôde vir, outro que não chegou a tempo. E perdem o melhor da presença do Senhor. E aqui está Pedro, decepcionado, frustrado, desanimado. Muitas vezes ficamos assim, depois de tudo que o Senhor fez na nossa vida. Chega um momento que já estão exaustos. E agora? O que vai acontecer? Olha, Pedro, quando ele teve o primeiro encontro com Jesus, lá em Lucas capítulo 5, 3 anos antes deste episódio acontecer, eles estavam puxando redes, quando Jesus aparece e chama Pedro: vos farei pescador de homens. Pedro, quando olhou para Jesus, Lucas 5, verso 8, ele ficou de tal maneira constrangido, de tal maneira diante daquela santidade que era o Senhor Jesus, que ele pediu para o Senhor se afastar. Não sou digno, Senhor. Ele ficou com muito temor. Desta vez aqui, neste episódio, a reação dele é outra. Interessante. Lá para frente, em Mateus capítulo 16, o Senhor chama Pedro e fala: tu és Simão, e sobre esta pedra edificarei a igreja do Messias. Não o corpo de Cristo, a igreja do Messias. Sobre você, Pedro, você será o grande líder. E o que acontece agora nesse episódio, nesse capítulo? Esse grande líder, este grande influenciador de todos, se desistiu, logo todos vão falar: bom, se Pedro desistiu e quer pescar, vamos pescar, né? Fazer o quê? Nós também vamos desistir. E assim foram todos. Por que isso acontece? Talvez a primeira percepção que nós temos desse texto é que Pedro não compreendeu quem era Jesus de fato e o que ele conquistou na cruz do Calvário, de verdade. Porque olhando para Atos capítulo 1, desculpa, no verso 6, nós vamos ver que a expectativa dos discípulos era: Senhor, será agora que vai restaurar o reino a Israel? Ainda os discípulos, mesmo com Jesus ressurreto, momentos antes de ser erguido aos céus, subir aos céus, os discípulos ainda tinham aquela concepção de que ele seria um libertador político, seria o rei que tanto o judeu
desejava e esperava. Era uma compreensão pela metade, porque de fato Jesus é o rei para os judeus, não para a igreja. De fato ele vai assumir o trono de Davi, como diz as Escrituras, e os discípulos só entendiam até aqui. Como nós costumamos dizer, né? Ele compreende a lição até a página 3. A lição ele não consegue completar e compreender o total. Então essa decepção, desistência dos discípulos, é porque eles tinham uma compreensão pela metade do Senhor. Não compreendiam a natureza da pessoa de Jesus e não compreendiam a obra de Jesus. Quantas vezes nos decepcionamos, queremos desistir, queremos voltar à velha vida, porque não compreendemos quem é Jesus. Os religiosos, eles pensam que eu preciso me esforçar, fazer algo para me transformar e ser aceito por Deus. E tenta, e participa de rituais, de formalismos, de obras. Chega uma hora que ele cansa. E vai se descansar num outro canto. Mas o Senhor, Ele faz o inverso. Ele nos chama. A salvação é oferecida simplesmente para crer. Crer e conhecer a esse Jesus que oferece tamanha salvação. Mas também aqui nós vamos ver que neste episódio todo existe um medo que nos afasta do Senhor. A missão que estes discípulos receberam do Senhor Jesus, a grande comissão que era para eles especificamente naquele momento, parecia assustá-los. E agora? O que vamos fazer? Eles vão pescar. E Pedro influencia e consegue convencer os demais a ir com eles. Como é importante a nossa postura, como é importante nós estamos carregando a fé e talvez por uma escolha errada, por uma decisão equivocada e precipitada, podemos levar muitos com a gente. Pedro, ele de fato teve um momento difícil. Na noite que Jesus foi traído, Lucas 22, lá no verso 50, 55, 58, o Senhor Jesus falou com ele. Olha, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você vai me negar. De forma alguma, Senhor, eu irei na morte contigo. No jardim de Getsemane, ele chegou a puxar um punhal, defender ao Senhor Jesus. Era um intrépido, era um ousado, era alguém de muita confiança, era alguém de muita autoridade. Mas neste momento aqui, depois da crucificação de Jesus, era um outro homem, deprimido, desiludido, sem rumo, sem projeto na vida, e ele vai passar a madrugada inteira, trabalhar, pescar. E o que ele consegue? Não consegue muita coisa, não consegue nada. Perceba você que muitas vezes nós estamos nessa situação de Pedro. Uma certa frustração, um recuo, e mais ainda, quando nós vamos ao trabalho, nos afastando do Senhor, dos propósitos do Senhor, da revelação que o Senhor faz para as nossas vidas, e queremos voltar à nossa velha rotina, aos nossos velhos hábitos, só vamos colher frustração, só vamos colher um esforço inútil, vamos perder tempo. Quem não tem tempo para Deus, perde tempo. Pedro perdeu tempo, perdeu uma madrugada inteira, não pescou nada, e olha que era um grande pescador. Não é? Eles eram homens que conheciam aquela função, aquela profissão, conheciam o lago de Tiberíades, que é o mar da Galileia, conheciam o momento certo da pescaria, e aquela noite não pescaram nada. Se você deixar o Senhor, se você se decepcionar, entre aspas, com o Senhor, ficar desiludido na vida, o que você vai colher no seu trabalho? Você vai perder tempo porque você não deu tempo para Deus. Frustração. Longe do Senhor, somos infrutíferos. E o pior,
não vamos sozinhos, sempre carregamos os amigos, aqueles que estão mais perto de nós. Uma outra coisa que o texto nos chama a atenção é que eles estavam no barco e quando viram Jesus perto, talvez 100 metros da praia, já dava para ouvir Jesus falando: filhos, pescaram alguma coisa? Tem alguma coisa de comer? E aí, o que você conseguiu com os seus esforços? O que você conseguiu com a sua inteligência, com a sua técnica? O que você está produzindo? Que constrangimento falar isso para pescadores. Homens que sabem o que vai pescar. Nem um lambari é o menor peixinho que tem, né? Nem um lambari eles conseguiram pegar à noite. E eles têm que responder: nada. Não aconteceu nada. Ouvindo isso, se tivessem outros pescadores à beira-mar, iam dizer: mas eles são ruins demais. Que fracasso. Já pensou isso? Que humilhação. E o pior, Pedro, o líder, não conseguiu identificar que Jesus estava à praia. Por quê? Porque havia um temporal ainda no coração dele. Havia ainda tempestades na sua vida. Ele não conseguia compreender tudo o que havia acontecido com Jesus e com ele. E as promessas que o Senhor fez a mim? E a igreja que ia ser edificada? E tantas outras promessas de ir por todo o mundo? E agora, como é que a gente anda? Como é que a gente caminha? Como é que faz as coisas acontecerem? Quando a pessoa se afasta do Senhor Jesus, esquece os propósitos, os planos do Senhor, não ouvimos mais a palavra do Senhor. Não ouvimos. Foi o discípulo amado, que diz o texto, que nós sabemos que é João, que está relatando a história, é quem fala para Pedro. Ora, se eles estavam todos no barco, todos deveriam ouvir, todos deveriam ter visto. Pedro não ouviu. Ele precisou ouvir de uma pessoa ao seu lado, advertindo, chamando a atenção, exortando a Pedro: olha, é o Senhor, dá uma olhada lá, é o Senhor. Aí sim ele vai começar a voltar as suas vistas e voltar a caminhar para ter um encontro com o Senhor novamente. O texto traz um detalhe, uma peculiaridade deste episódio, que não podemos deixar passar assim. Pedro estava, como diz o texto aqui, nu. Lógico que o hebreu, ele tinha, digamos, uma cultura muito mais moralista, muito mais decente do que os outros povos. Lógico que ele não era um naturalista, Pedro, estava lá todo, não. Ele só estava com a parte de baixo. Para se apresentar diante do mestre, ele tem que ir bem vestido, ele tem que ir bem sóbrio. Isso quer dizer o seguinte: quem está se afastando do Senhor, quem está acompanhando o Senhor à distância, está vulnerável. Estar nu é estar vulnerável. Pedro estava vulnerável. Que situação mais constrangedora para quem era discípulo principal, um discípulo que era líder. E assim somos nós também. Precisamos estar atentos para não nos afastarmos da palavra do Senhor, daquilo que Ele tem prometido, daquilo que Ele tem nos ensinado. E não na primeira adversidade ou após um estresse da vida que vai nos apresentar, um temporal, esquecer tudo aquilo que o Senhor falou. Nós somos apressados, nós queremos tudo para ontem, principalmente agora que nós estamos na geração de alta tecnologia, no fast food, onde tudo que você pede é carregar o dedo no botão, está tudo diante de vós num instante. Pedro provavelmente já queria o reino estabelecido, ele já queria que as coisas acontecessem, mas não é assim que funciona na vida de fé. A vida de fé requer paciência, perseverança, conhecimento da pessoa de Jesus. Não conhecer a pessoa de Jesus vai trazer insegurança. Insegurança na sua vida. E foi o que aconteceu com Pedro. Ele pensou bem, aquele canto do galo na cabeça dele. Depois daquele dia, ele nunca mais comeu frango, nunca mais ele quis comer nenhum tipo de ave.
Só peixe, uma saladinha, algo mais leve. Ele ficou traumatizado, porque ele havia negado o Senhor. Aquela noite trágica deve ter traumatizado de tal ponto e paralisado a Pedro, de tal maneira que ele foi se afastando lentamente do Senhor. E olha que o Senhor apareceu a ele ressurreto. Olha que ele foi até o túmulo e entrou lá dentro para conferir que de fato o Senhor havia ressuscitado. E como um homem desse, com tantas evidências, consegue ainda deixar o Senhor de lado e ir se afastar e voltar à velha vida, aos velhos hábitos, aos velhos vícios? O que aconteceu? O bonito de toda essa história, o alento, o amor que nós podemos ver desta história, é que de fato o Senhor está sempre a nos observar. Da praia, olha no meio do mar, e lá estamos nós, nos debatendo, tentando reconstruir a vida. É assim que o Senhor faz. O Senhor sempre nos acompanha. Isso é amor. Se na primeira tempestade eles precisavam de esperança, na segunda tempestade com Jesus no barco dormindo, eles precisavam de fé, agora, para serem restaurados, eles precisavam experimentar o amor. E o texto vai continuar, não vamos entrar nesse detalhe, nesse prisma do texto, fala sobre o amor, a proteção e a provisão do Senhor. Veja que, assim que o Senhor dê a seguinte ordem, joguem as redes ao lado direito. Eles não tiveram dúvidas, eles não questionaram, imediatamente jogaram. E aí sim eles perceberam que era o Senhor. Imagina chegar e puxar a rede e ver quantos peixes. Imagine a cena, se fosse um filme ou um desenho animado. O barco, aqui em cima, eles tentando pescar e um monte de cardume aqui embaixo. Eles jogavam de um lado e do outro e não pegavam nada. Ou seja, muitas bênçãos de Deus estão do nosso lado. Mas nós, quando estamos em conflitos, não enxergamos, não percebemos que o Senhor está provendo ao nosso lado. Outro detalhe é que o Senhor, quando fala, nós identificamos o seu chamado, as suas ordens, do lado direito. Fazendo um estudo assim, se você tiver tempo, vamos perceber quantas vezes o lado direito é importante. Porque é direito. A gente não fala assim, faça as coisas direito. É porque, né, podemos fazer esse trocadilho. Ora, um dos ladrões que estavam ao lado de Jesus na cruz, que foi salvo, onde ele estava? Do lado direito. Mateus capítulo 27, quando o Senhor conta uma parábola, e ele fala de salvar as ovelhas e separar dos bodes, ele coloca as ovelhas do lado direito. Quando Estevão viu o Senhor de pé, capítulo 7 de Atos, lá no verso 55 por ali, ele vê o Senhor à direita de Deus Pai. Tudo isso é significativo nas Escrituras. Muitas vezes nós queremos ficar nem na direita nem na esquerda, nós ficamos no meio. Nós ficamos indecisos, com dúvidas, com questões, porque nós não compreendemos a pessoa de Jesus Cristo, nós não compreendemos por completo a sua obra de salvação na nossa vida. Agora imagine vocês, Pedro identificou e percebeu que era o Senhor Jesus. E ele pula do barco e vai a nado, deixando seus amigos com aquela carga toda, para puxar um barco cheio. Era típico de Pedro. Ele era assim, impulsivo mesmo. Ora ele era desanimado, ora ele era entusiasmado, porque ainda não estava nítido quem era a pessoa de Jesus Cristo e o seu projeto de vida para si. Quando chega à beira-mar, ele encontra o Senhor com uma brasa, peixe, pão. Além de proteção, é provisão. O melhor, o Senhor prepara. Não adianta você ir ao serviço para fazer do seu modo, do seu jeito, da maneira que você acha que tem que ser, mas tem que ser do modo e da maneira
do Senhor. Não no meio do mar. E o mar, como dissemos, é símbolo do mundão. Mas à beira-mar, onde está o Senhor, onde prepara uma mesa para nós. Isso é muito importante. Ali estavam 153 peixes. Curioso, como o judeu gosta de contar, né? Como ele é contabilista. Talvez para não perder nenhum dinheirinho nisso, né? Ele quer saber quanto vai vender, quanto vai ganhar e etc. Agora, são 153 peixes grandes. Com certeza haviam peixes menores, que eles nem contam, né? Olha, pesa esse lambari para lá, essas tainhas para lá, mas vamos ficar com esses 53 grandes peixes. Um comentarista, ele talvez inferiu ou forçou o texto a explicar que esses 153 seriam 153 nações que os discípulos deveriam anunciar o Evangelho. Ide por todo o mundo. Era a comissão para eles. Pode ser isto. Por final, o que nós vamos encontrar nesse texto é o Senhor convidando, venham comer. Venham. A pergunta é, você está de que lado? De que lado você está propenso? Ao lado direito? Ou você está desesperado, jogando a rede para tudo quanto é lado, para ver se pode pescar alguma coisa de algum lugar? O Senhor tem preparado uma bênção. Se você continuar no meio do oceano, se você continuar teimando em eu vou conseguir, eu vou fazer do meu modo, você vai ficar lá com o barco vazio e com as redes vazias. Mas se você ouvir a voz do Senhor, você tem que largar tudo e ir ao encontro do Senhor. Ele sim tem um projeto de vida para você. Ele sim tem preparado bênçãos para você. Precisamos voltar muitas vezes. Deus nunca abandona ninguém. Jesus está na praia. O Senhor Deus nunca decepciona alguém, quer que seja. Nós nos decepcionamos porque nós fazemos uma imagem na nossa cabeça de quem deveria ser Jesus, o que Deus deveria dar para mim. Ao contrário, o que eu posso me prontificar ao Senhor. Estou aqui, Senhor, o que queres que eu faça? Foi o que Paulo falou em Atos 9. Estamos aqui, Senhor, o que queres que eu faça? Essa era a mensagem que eu queria deixar para você, que quando você está na decepção, quando você está na frustração, no desânimo, pense no amor do Senhor Jesus. Um amor que sempre prepara uma mesa para nós. Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, pela tua prontidão, pela tua observação na nossa vida, porque o Senhor sonda o nosso coração e quer curar, quer sarar e principalmente se revelar cada vez mais para que possamos compreender a nossa fragilidade e compreender os teus propósitos, para assim ter uma vida frutífera, uma vida que reflita aquilo que o Senhor tem feito e trabalhado no nosso coração. Sabemos que o Senhor é um Deus de amor, um Deus de perto, é um Senhor que nunca decepciona, que sempre atende às nossas necessidades e nunca despede ninguém vazio. Venha, Senhor, abençoar o teu povo aqui nesta igreja. Venha, Senhor, analisar e examinar o nosso coração, para que não venhamos a ter redes vazias, mas sim obedecer à tua voz, ouvir a tua palavra e caminharmos contigo. No nome santo do Senhor Jesus que nós oramos. Amém.